A gente se conhece desde pequeno, né? A gente cresceu juntos na única paróquia católica coreana do Brasil, né? E ele era mais amigo do meu irmão, né? Mas ele cresceu, né? E a aparência dos seus cabelos brancos faz com que ele aparente ser mais experiente do que eu, né, em idade, mas o B é alguém que a gente teve o privilégio de ver crescendo no Senhor, né? E, uau, ele... Um pouquinho do B só para vocês, se preparando. O B, ele é formado em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, ESPM, né? Ele é mestre em divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. Ele é mestre em Novo Testamento pelo Regent College, lá no Canadá, em Vancouver. E recentemente, né, ele é PhD em Língua, Literatura e Teologia do Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo, ali no Reino Unido, e tem hoje lecionado, né, Novo Testamento no Seminário Teológico Servo de Cristo e serve como pastor nessa comunidade, pastor de ensino aqui na IMOSP, né, e é com muita alegria, né, o privilégio de poder conectar a vocês com o amigo Bernardo. Deus abençoe, B. Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Conferência Livres, a mais uma reunião de pastores e líderes. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui. Eu estou em casa, né? Sou membro do corpo ministerial dessa igreja, mas é uma sensação estranha de estar diante de tantas pessoas em casa, né? A gente sentir certas borboletas na barriga aí. Muito obrigado, pastor Carlos Queiroz, principalmente pela simplicidade que humilha tanto a gente, né? Obrigado, Juliano, por me colocar depois dele, né? Tarefa fácil. E pela profundidade também, eu realmente precisava ter ouvido muita coisa que o irmão trouxe para nós nessa tarde. Eu espero que aquilo que eu me propus a falar com vocês nessa tarde possa complementar de alguma forma aquilo que o pastor Carlos já tem ministrado aos nossos corações. E o Juliano pediu em particular para que eu tentasse fazer alguma conexão com as celebrações que a igreja protestante ao redor do mundo tem feito em relação aos 500 anos da Reforma Protestante, né? E dada a relevância desse assunto, eu acredito que possa ser um tempo proveitoso para a gente nesses minutos que estão pela frente. Antes disso, porém, eu queria recomendar para vocês 2 livros, tá? Que tem tudo a ver com o assunto que eu vou falar hoje à tarde com vocês. O primeiro é um livro escrito por um professor lá de um seminário em Illinois. O nome dele é Kevin Van Hooser. E o título do livro, em português, é Autoridade Bíblica Pós-Reforma. A Vida Nova acabou de publicar esse livro. Eu acho que acabou de publicar, mas está publicado, é de capa preta, tá? Eu não tenho a tradução em português, essa aqui é meio colorida, mas a capa é preta. Faça-se um favor a você mesmo e não se esqueça de comprar e ler esse livro. Um outro livro que eu queria recomendar para vocês, não foi lançado ainda, será lançado no 1º dia de novembro, daqui a algumas semanas. Infelizmente, só em inglês, tá? É um livro que a casa publicadora da Universidade de Baylor, lá nos Estados Unidos, está para lançar, escrito por um cara chamado Ian Provan. Ele dá aula lá no Regent College, no Canadá, especialista em Antigo Testamento e hermenêutica, um biblista de mão cheia e um historiador de mão cheia.
E ele vai estar para lançar um livro que é uma defesa a uma leitura essencialmente protestante da Bíblia, em comemoração aos 500 anos da Reforma. E eu deixei eu confesso que eu não estava tão otimista para hoje à tarde. Eu trouxe só 80 cópias desse voucher aqui, né? Então, se você quiser se interessar, esse voucher vai te dar 40% de desconto na pré-venda. Você vai poder adquirir um livro de 700 páginas por apenas $30, se você usar o código desse voucher. Então, hashtag fica a dica aí para vocês. Muito bem, vamos ao que interessa então. Eu queria ler com vocês um texto que está na segunda carta que o Paulo escreveu para o Timóteo, capítulo 3. Eu queria ler com os irmãos do verso 14 até o capítulo 4, verso 5. A ideia hoje aqui não é dar uma exposição, fazer uma exposição sobre esse texto, mas eu queria ler ele de todo modo, porque eu acho que é importante, ele se conecta com, tem a ver com aquilo que a gente vai falar nessa tarde. Diz assim, 2 Timóteo 3, 14 até 4, verso 5. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aqui. Tem como colocar um pouquinho de retorno, por gentileza, Gerson? Senão, vou começar a berrar, o pessoal vai ficar surdo. Eu não estou me ouvindo. Não, ainda não. Som. Bom, vamos lá. Enquanto isso, eu tento controlar a voz aí. Eu tenho aprendido a atribuir honra somente àqueles livros que são chamados canônicos, já que eu tenho plena convicção de que nenhum de seus autores falhou. Assim afirmou em 1519 o então ainda monge agostiniano e professor de Bíblia da Universidade de Wittenberg, Martinho Lutero. E foi essa convicção, a de que somente os livros canônicos da Bíblia possuem autoridade suprema sobre tudo que diz respeito à fé e à prática cristãs, que deu origem a um dos principais pilares de sustentação da identidade protestante, o famoso sola scriptura, somente pelas escrituras, em português. E de fato, de todas as coisas que a reforma protestante merece o nosso reconhecimento, uma delas é de que ela devolveu, pelo menos por uma fração da cristandade, o status de povo do livro. Muitos aqui vão se lembrar que foi a partir da reforma que os escritos sagrados começaram a ser publicados no vernacular, na língua dos povos, das pessoas, né? Até 1522, que foi quando Lutero começou a traduzir o Novo Testamento para o alemão, muitos aqui vão se lembrar da história, a história é fascinante, né? Lutero tinha acabado de sair da Dieta de Worms, onde ele foi questionado sobre as suas 95 teses que ele tinha pregado na porta da Catedral Castelo alguns anos antes, e aí ele é questionado e ele ele se nega a renegar tudo aquilo que ele escreveu,
E aí ele volta de Worms, e no caminho de Wittenberg, ele já estava praticamente com uma sentença de herege pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, lá naquela época. E aí um amigo dele, Frederico III, que era um príncipe, se não me engano, da Saxônia, sequestra o Lutero, né, amigaço. Ele sequestra o Lutero e ele esconde o Lutero no castelo de Wartburg, né, lá na cidade de Eisenach. E lá, não existia Instagram na época, né, Lutero senta o traseiro na cadeira e começa a traduzir o Novo Testamento para o alemão. Né? Só que até então, até 1522, o único contato que a grande maioria das pessoas tinha com a Bíblia era durante as missas e em latim. Latim que somente o clero e algumas outras pessoas um pouco mais estudadas conheciam. E o simples fato de que pessoas leigas, sem educação formal alguma, poderiam, a partir daquele momento, né, ter algum acesso imediato à palavra de Deus em sua própria língua, gente, foi um troço profundamente revolucionário. Só para dar um exemplo do impacto que isso causou, né, essa democratização da Bíblia, eventualmente permitiu não somente que as pessoas, o povo, tivesse uma familiaridade maior com o texto bíblico, né, mas também serviu, gente, de mola propulsora para um processo de alfabetização generalizada na Europa. Se os europeus sabem ler e escrever hoje, eles devem à reforma protestante. Né? Um exemplo disso foi o pietismo alemão, lá do século XIX, né, liderado por Spener e Frank, né, essa turma de gente boa que não se faz mais hoje em dia, né, e que depois, aliás, veio a influenciar o grande avivalista britânico John Wesley, famoso, conhecido de todos vocês aqui, eu tenho certeza. A reforma, portanto, definitivamente colocou a Bíblia de volta nas mãos do povo. Se a gente passar a fita um pouco para frente, né, nessa história, a gente vai ver também que, entre muitas outras coisas, a reforma protestante contribuiu também para o estabelecimento de uma disciplina muito importante dentro das ciências humanas, a disciplina da hermenêutica. Para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, o pastor Carlinhos usou essa palavra algumas vezes, hermenêutica, né? Para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, hermenêutica, que vem do verbo grego hermeneu, eu interpreto ou eu traduzo, é basicamente a disciplina que estuda o processo de interpretação de textos. Tá? E a hermenêutica se ocupa em identificar onde exatamente se localiza o significado desse ou daquele texto. A pergunta que a hermenêutica quer responder basicamente é: qual é o fator que determina decisivamente o sentido de um texto? E ao longo da história dessa disciplina, os estudiosos têm defendido basicamente 3 possibilidades onde o significado de um texto pode ser localizado. Eu vou ser bem breve nessa parte, então calma aí, aguenta, tá? Eles têm defendido basicamente 3 pontos onde o significado de um texto pode habitar. Primeiro é o autor, ou seja, alguns têm defendido que a intenção do autor é o que mais importa na hora de se determinar o sentido de um texto. Isso ganha muita força a partir do final do século XVIII, né, com o historicismo alemão lá, pós-deísta. E outras pessoas depois começaram a defender que não, o próprio texto é quem determina o significado do texto. Né? Ou seja, não há significado fora da estrutura literária e da lógica interna de determinado documento. Isso ganha força com a crítica literária. E a turma mais recente, mais contemporânea da gente, tem defendido a tese de que o significado dos textos habita no leitor. O texto não tem significado nenhum, senão aquilo que a minha experiência como leitor constrói. Isso aqui ganha muita força com o desconstrucionismo pós-moderno, que surge, ganha força lá na França, com um cara chamado Jacques Derrida. Agora, fecha parênteses. O que é importante para o assunto que eu queria tratar com vocês hoje, é que, embora a hermenêutica, como a gente conhece hoje, tenha se consolidado bem depois da Reforma, né, para ser mais exato, a partir do século XVIII,
ela sempre esteve atrelada aos interesses teológicos dos reformadores desde o início. Isso porque, gente, a própria reforma protestante representou, em boa medida, uma reforma também hermenêutica, interpretativa. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Dia 31 de outubro de 1517, foi o dia que Lutero tornou públicas as suas 95 teses contra as indulgências. Todo mundo aqui sabe o que são as indulgências, né? Aqueles papéis que a turma, a igreja de Roma, na época de Lutero, ali um pouco antes, teve a brilhante ideia de começar a vender para tentar livrar os penadinhos, né, as almas penadas, que estavam lá num outro lugar chamado purgatório, né? Então, o sujeito pagava e livrava alguém do purgatório. Essas eram as indulgências, né? E um detalhe que é crucial é que boa parte do que motiva Lutero a protestar contra a venda dessas indulgências foi um entendimento, gente, mais claro do que ele havia adquirido por meio das Escrituras acerca de assuntos doutrinários, como, por exemplo, a justiça de Deus e a autoridade do Papa. E a Bíblia foi tão importante nesse processo que o Lutero sempre manteve a Bíblia no centro de toda a discussão em que ele veio a se envolver com a Igreja de Roma posteriormente. Então, qual que é o meu ponto? A partir do momento em que a gente tem uma pessoa questionando uma prática disseminada pela Igreja de Roma, com base no texto bíblico, o que a gente tem aí é nada menos do que a quebra do monopólio interpretativo que a cúria papal arrogava para si, quando a cúria papal dizia que não podia existir leitura bíblica válida fora daquilo que a Igreja de Roma ensinava. A reforma protestante, no seu cerne, foi uma reforma hermenêutica, interpretativa. Perceber esse elemento hermenêutico que impulsionou a reforma é importante, porque boa parte dos evangélicos que eu conheço hoje, principalmente aqueles que pertencem a denominações independentes, sem raízes históricas mais profundas, a maioria dos evangélicos que eu conheço não faz a menor ideia das implicações hermenêuticas que o sola Escritura carrega. Muitos crentes que eu conheço, por exemplo, acreditam que tudo que Lutero queria com a reforma era que todo mundo agora tivesse livre acesso à Bíblia e que ninguém dependesse mais de ninguém para entender esse livro que tem mais de 2000 anos de existência. Então, basta o sujeito pegar o metrô até a Conde de Sarzedas, né? Hoje não, porque tem Bíblia lá fora, se você quiser vender, né? Aí você compra a versão que mais se identifica com a sua tribo, né? Tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do empresário, a Bíblia do não sei o quê, né? Tem Bíblia do vegano já? Não, talvez, né? Não sei. E aí basta o sujeito pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço, né, empacotadinha, volta para casa e ele fecha a porta do seu quarto, liga o CD do Livres, né? Nenhuma comissão aqui foi combinada antes, né? Liga o CD do Livres no talo, bem alto, e aí ele lê a Bíblia sozinho. Começa a ler a Bíblia sozinho até que as letras comecem a saltar das páginas, né, como a gente gosta de dizer, e aquecer estranhamente o nosso coração. Quer dizer, para muitos crentes, gente, ser protestante e crer no sola Escritura significa meramente poder ler as Escrituras por si só, sem a ajuda e muito menos a instrução de absolutamente ninguém. Sendo pastores e líderes inteligentes e sensatos, que todos vocês aqui são, porém, vocês mesmos já devem ter notado em algum ponto da sua jornada que esse ler a Bíblia por si só tem muito frequentemente servido de pretexto para uma ideia que é extremamente problemática e que tem afetado a igreja não somente nos dias de hoje, mas também ao longo dos últimos 500 anos desde a Reforma. E essa ideia é a seguinte, a ideia de que
o indivíduo tem não somente a capacidade inerente de resolver todos os mistérios da Bíblia, como também o direito de interpretar a Bíblia do jeito que quer. E o pior ainda, gente, é que muitos têm de fato interpretado a Bíblia do jeito que quer, e ainda eles vão além disso e sugerem que a sua interpretação é quase que uma revelação infalível. E para ser muito honesto com vocês, me parece que o contexto onde esse individualismo hermenêutico, que eu gosto de chamar de individualismo hermenêutico, tem causado os problemas mais sérios, o contexto onde isso tem acontecido de uma forma mais severa, infelizmente tem sido as igrejas independentes de vertente mais carismática ou pentecostal. E a razão disso é óbvia, porque somos nós, os carismáticos, que não somente dizemos que tudo aquilo que a gente entende da Bíblia foi revelado diretamente pelo Espírito Santo de Deus, como também somos nós que usamos essa ideia para rechaçar qualquer crítica que fazem à nossa leitura. Afinal de contas, se aquilo que eu entendo da Bíblia foi revelado diretamente pelo Espírito de Deus, quem é você para dizer que eu estou errado? E quem é você para não seguir o que eu digo? Seu rebelde. Só para deixar uma coisa clara, eu sou um estudante da Bíblia. Só que eu sou um estudante da Bíblia carismático também. Eu me converti e a minha vida, a minha caminhada cristã, evangélica, foi marcada por experiências fortes com a presença do Espírito Santo. E eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo ilumina sim a nossa interpretação das Escrituras. Aliás, eu tenho essa convicção junto com os reformadores. E eu tenho plena convicção também de que o Espírito Santo não morreu na época dos apóstolos, como dizem alguns outros irmãos que gostam de reduzir a fé cristã a um exercício intelectual apenas. Eu creio no Espírito Santo. Eu não estou citando título de livro nenhum aqui. Daqui a pouco eu vou voltar para esse assunto, falar mais um pouquinho sobre isso. O meu ponto aqui é simplesmente enfatizar o seguinte, que essa lógica do eu leio a Bíblia por mim mesmo, porque Deus me revela tudo e, portanto, ninguém pode me questionar, na verdade, tem aprisionado, gente, muitos evangélicos a um subjetivismo absolutamente enganoso, em que o texto não tem significado objetivo e verificável nenhum, a não ser aquilo que o indivíduo achar que o texto significa. E esse subjetivismo é enganoso por duas razões muito simples. Primeiro, porque muitas vezes ele simplesmente distorce o que as Escrituras nitidamente dizem. E segundo, porque ele facilmente se torna um meio de manipulação de outras pessoas. Vejam, por exemplo, quantas igrejas têm se afastado do Evangelho nos últimos 500 anos de protestantismo, debaixo de líderes que se diziam especialmente inspirados por Deus, detentores de revelações novas, inquestionáveis. Aliás, isso é um problema que existe desde a época dos apóstolos, né? Leia as epístolas de João, ele está tentando combater um troço que depois veio ser conhecido como gnosticismo. Depois você dá um Google aí, gnosticismo com G, tá? Eu não tenho tempo para explicar o que é gnosticismo. Mas existe, sempre existiu. E sabe qual que é a maior tragédia de todas, gente? É que o resultado inevitável desse subjetivismo tem sido nada menos do que a divisão da igreja de Jesus. Quer dizer, se a minha igreja não segue as minhas revelações, a minha leitura, então beleza, né? Eu não preciso defender, não preciso perder meu tempo, não preciso me esforçar para defender a plausibilidade da minha interpretação por meio de argumentos embasados numa exegese cuidadosa do texto. Eu não preciso fazer nada disso. A única coisa que eu preciso fazer é simplesmente atravessar a rua, alugar a garagem do vizinho da igreja e começar uma nova igreja, debaixo da minha liderança, que siga as minhas revelações do último Apocalipse.
Não é à toa, gente, que teólogos, grandes críticos do protestantismo, teólogos protestantes, mas que são também grandes críticos do protestantismo, como, por exemplo, Hans Boersma, o holandês, teólogo holandês, e o Peter Leithart, teólogo alemão, eles têm denunciado esse individualismo hermenêutico de muitos evangélicos, dizendo que a impressão que dá é que existem tantas interpretações bíblicas protestantes quanto existem igrejas protestantes. E é aqui que está a grande ironia de tudo isso. Muitos evangélicos batem no peito e se orgulham de obedecer a Bíblia e não o Papa. Você sabe que eu cresci católico, né? Eu me converti com 21 anos de idade. 21? 21. Não, 20, desculpa. 20. Muitas letras me fazem delirar. 20. E eu era católico, né? E eu morria de raiva de crente. Porque todo crente que eu conhecia falava que ia para o inferno. Porque eu acreditava no Papa. Né? E os evangélicos hoje, aqui que está a grande ironia, é que eles batem no peito e se orgulham de obedecer a Bíblia e não o Papa, só que pouquíssimos desses mesmos evangélicos sequer se dão conta de que esse entendimento equivocado acerca do sola escritura, na verdade, criou muitos outros papas. Uma infinidade, uma multidão de papas. Em muitos casos, a única diferença que a gente consegue notar entre a igreja católica e a igreja evangélica, hoje, no Brasil principalmente, é que na primeira só existe um papa, ao passo que na segunda existem muitos. Um papa por comunidade local. Deixe-me contar uma história para vocês, só para ilustrar um pouquinho o ponto que eu quero enfatizar com vocês. Um dos pastores, carismáticos mais influentes no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, é uma pessoa que prega abertamente que cristãos não devem perder o seu tempo estudando a Bíblia. Os cristãos têm que fazer outra coisa, eles têm que depender completamente e somente do Espírito Santo para entender a Bíblia. Sabe aquela linha que usa o texto de 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica? Né? Aquele texto que até uma criança de 6 anos de idade que está aprendendo a ler agora, sabe que letra é a lei de Moisés e não estudar a Bíblia? Sabe aquele texto de 2 Coríntios 3,6? Então, esse texto que é usado por muitos pregadores para justificar essa ideia que o crente não pode perder tempo estudando. A letra em 2 Coríntios 3,16 é a lei de Moisés, tá, gente? Caso você tenha perdido a referência aí. É só ler. Tá? Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero distrair vocês com isso. O importante é que essa situação que eu vou contar para vocês ilustra muito bem o que eu estou dizendo. Esse pastor tinha um discípulo. Ele tinha um aluno. Né? E esse aluno, esse pastor, considerava extremamente prodigioso. Ele era um sujeito cheio de energia, eloquente, fervoroso, orava por todos os doentes que ele via na rua. O cara realmente ele tinha, o que os pentecas gostam de falar, é fogo. Né? E ele tinha muitas revelações novas da parte de Deus. Segundo ele tinha interpretações bíblicas que vinham diretamente do céu. Aleluia, né? Só que aconteceu uma coisa depois de um tempo. Depois de um tempo começou a circular a notícia de que esse jovem discípulo estava pregando coisas muito bizarras. Tipo que os seres humanos, na verdade, eram manipulados por extraterrestres e que a Bíblia era pura invenção. Vocês estão rindo, mas eu estou falando de uma das igrejas mais influentes na atualidade. Inclusive, parece até que esse jovem fundou uma coisa aí, um troço de nova era. Eu não sei, enfim, não acompanhei a revista Contigo Gospel daquele lado de lá. Né? Enfim, em resposta àquela situação, esse pastor tomou uma atitude. Ele anunciou publicamente que esse jovem estava sendo influenciado por um espírito de engano. E que, portanto, os membros daquela igreja deveriam orar por ele para que Deus o trouxesse ao arrependimento. O meu interesse em contar essa história para vocês não é fazer qualquer tipo de juízo de valor sobre essa igreja,
Nem tampouco dizer que o pastor tem alguma culpa no cartório. Eu mesmo sou pastor e eu sei muito bem que tem doido varrido em qualquer lugar, né? Inclusive aqui, de vez em quando, aparecem alguns, né? Talvez eu sou um deles. Só que esse episódio me deixou um pouco pensativo, gente. Eu fiquei coçando a minha cabeça. Eu parei para imaginar o seguinte cenário. E se esse jovem, em vez de ter sumido do mapa e né, começado um trabalho de nova era em outro lugar, e se em vez disso ele tivesse batido o pé, né, insistido e dito que, na verdade, foi o Espírito Santo que revelou todas aquelas coisas novas para ele? Tendo em vista algumas coisas que têm acontecido no meio evangélico ao redor do planeta e aqui no Brasil, eu não acho que esse é um cenário impossível de ter acontecido. Vocês concordam comigo? Se ele tivesse dito isso, batido o pé e falado, não, isso aqui foi o Espírito Santo que me falou, e eu aprendi isso com você. Qual que seria a nossa reação? Como é que vocês, pastores e líderes sentados aqui nessa tarde, refutariam essa maluquice? Eu sei muito bem como vocês refutariam isso. Vocês fariam o seguinte, vocês chamariam esse jovem e vocês diriam a esse jovem que é somente pela Bíblia, sola Escritura, que a gente pode dizer se o ensino realmente vem de Deus ou não. E para averiguar se esse ou aquele ensino realmente é bíblico ou não, vocês chamariam a atenção desse jovem para uma leitura cuidadosa, atenta, estudada do texto bíblico em seus contextos histórico, literário e linguístico. Correto? Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Era isso que vocês iam fazer, não é? Não senti tanta firmeza na resposta. Só que aqui que está a sinuca de bico, que pessoas como esse pastor e outros líderes carismáticos se enfiam com bastante frequência. Como é que alguém que publicamente despreza o estudo das Escrituras pode usar as Escrituras para refutar uma interpretação que não condiz com as Escrituras? Como é que um pastor que prega que o Espírito Santo revela tudo pode corrigir um aluno que defende ideias falsas com o pretexto de que foi o Espírito Santo que revelou tudo aquilo? Sabe qual que é a resposta? Não dá. Não dá, minha gente. Se a gente analisar essa situação friamente, a gente vai perceber que o subjetivismo, esse individualismo hermenêutico sequestrou qualquer possibilidade de se encontrar a verdade bíblica de maneira objetiva. Não dá. É a minha palavra contra a sua. E diante desse tipo de situação, eu tenho certeza que é apenas um exemplo entre muitos outros que vocês devem conhecer também, semelhantes. Eu arriscaria dizer que alguns evangélicos voltaram à hermenêutica medieval, pré-reforma, supostamente espiritual, mas profundamente opressora. Eles têm a Bíblia na cabeceira de suas camas, mas alguns sofismas os impedem de ouvir o que a Bíblia de fato diz. E se Lutero estivesse vivo hoje, o que será que ele diria, né? Vou falar de Lutero porque o professor Calil já falou de Calvino e Armínio, né? Então não posso deixar eles de canto. O que Lutero diria a respeito disso? Será que Lutero poderia nos ajudar, né? Chapolin Colorado? Você sabe que alguns críticos até acusam Lutero de ser o principal desencadeador desse individualismo hermenêutico. Será que Lutero, que pregou a autoridade máxima das Escrituras, poderia nos ajudar? O que seria bom de a gente se lembrar nesses 500 anos de reforma que poderia nos ajudar a superar esses dilemas? Para Lutero, gente, o princípio do sola Escritura começava no reconhecimento
de que o sentido básico da Bíblia é absolutamente acessível e confiável para qualquer pessoa que se aproxime dela. Num tratado que Lutero escreveu em 1520, Lutero afirma o seguinte, abre aspas, o significado da Escritura é em si mesmo tão certo, acessível e claro, que a Escritura não somente interpreta a si mesma, como também testa, julga e ilumina todas as outras coisas. Fecha aspas. Trocando em miúdos, o que o Lutero queria dizer é que, no que diz respeito à possibilidade de compreensão da salvação que há em Cristo, qualquer pessoa pode se aproximar do texto bíblico, sabendo que o seu sentido é certo, acessível e claro. Sendo assim, as Escrituras são também confiáveis para ajudar o leitor a avaliar o que ele acreditava outrora e para conduzi-lo a Cristo. E nesse processo, gente, o Espírito Santo cumpre sim o papel fundamental de iluminar a mente e o coração do leitor, de maneira que o leitor enxergue o ponto central e o clímax de toda a história bíblica, que é Cristo. O que isso pressupõe, porém, minha gente, é que o leitor tenha o mínimo de sensatez e leia o texto bíblico respeitando os limites do bom senso estabelecidos pela própria Bíblia. É mais ou menos isso que a expressão "a Escritura interpreta a si mesma" sugere, que as partes fáceis da Bíblia ajudam a elucidar as partes obscuras, de maneira que a palavra de Deus nas Escrituras não contradiga a si mesma. Aliás, vale lembrar também que por trás desse princípio de clareza e acessibilidade da Bíblia, está um protesto muito forte de Lutero contra a prática da Igreja Católica medieval de interpretar as Escrituras alegoricamente, tentando extrair das páginas da Bíblia somente o sentido espiritual da passagem. Vocês sabem o que é interpretação alegórica? Interpretação alegórica é aquela leitura que você lê a Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, procurando aquele significado espiritual, né? Então, as 5 pedras de Davi, uma é a fé, a outra é o amor, a outra é a coragem, né? A outra é X, não sei mais o que. Né? E essa era uma prática extremamente comum, pregada e disseminada pela Igreja Católica medieval. E o Lutero está protestando contra isso. Sendo assim, a ênfase que Lutero dá à clareza das Escrituras contradiz a ideia de que o sujeito precisa ter uma espiritualidade diferenciada ou procurar respostas de mistérios ocultos para tentar entender o verdadeiro sentido do texto bíblico. O pastor Carlinhos enfatizou isso muito bem, né? A questão da acessibilidade do Evangelho a todos. Por outro lado, gente, o que o Lutero certamente não quis dizer é que a Bíblia é acessível em absolutamente todos os detalhes. Ou que o papel do Espírito Santo é dar revelações místicas do além sobre esses detalhes que Deus já decidiu não deixar claro na Bíblia. Pelo contrário, em muitos outros dos seus escritos, Lutero chama a atenção dos seus leitores para a importância de se prestar atenção ao contexto histórico de cada livro da Bíblia, ainda que o próprio Lutero não tivesse à sua disposição a mesma quantidade de informação acerca dos tempos bíblicos que nós temos hoje. Basta ver as prédicas de Lutero sobre o livro de Gálatas, ele enfatiza esse ponto muito bem lá. E nesse ponto vale lembrar, gente, que o próprio Lutero foi um ótimo exemplo de alguém que fazia isso. Lutero foi profundamente influenciado pelo humanismo. A palavra humanismo hoje significa outra coisa, né? Humanismo hoje os crentes usam para falar que o homem está no centro e não Deus, né? Humanismo. Humanismo, originalmente, é uma corrente filosófica lá da época da Renascença, depois da Idade Média, que impulsionou alguns pensadores a voltar
para as disciplinas clássicas, para o latim, para o grego, para as línguas originais, para as fontes primárias da civilização. E Lutero foi muito influenciado pelo humanismo. E sendo influenciado pelo humanismo, gente, o entendimento bíblico de Lutero ganhou novas dimensões somente quando ele começou a estudar as escrituras nas línguas originais. Minha gente, antes de Lutero se tornar celebridade de Instagram, ele foi um estudante apaixonado e dedicado das Escrituras. A reforma, minha gente, não foi o resultado de uma leitura bíblica superficial, picada e fora do contexto, que ele fez na manhã do dia 31 de outubro de 1517. A reforma, gente, foi o fruto de anos se debruçando sobre a palavra de Deus e testando as suas ideias diante de dos seus colegas em uma das mais importantes universidades da Alemanha. Não surgiu no vácuo. Ele pegava a exegese dele, ele trazia para a sala de aula, ele testava diante dos seus colegas para ver o que os seus colegas tinham a dizer a respeito. Meus irmãos, não se faz mais homens de Deus como antigamente. Não se faz mais homens de Deus como antigamente. Hoje o crente pode falar qualquer coisa que der na telha, mas aí quando alguém aponta o tamanho da besteira que o sujeito falou, em vez de argumentos, como Lutero fez, o crente responde com ofensas. Ai, seu grosso, seu intolerante. Né? Você não entende o que eu estou dizendo porque você não tem o Espírito de Deus. É esse tipo de resposta que o crente dá hoje. E é muito significativo para nós hoje que esse mesmo Lutero, gente, que teve que criticar os erros de Roma, usando argumentos embasados na Bíblia, teve também que lidar, sabe com o quê? Com movimentos paralelos que aproveitaram a marola da reforma e começaram a defender a ideia de que quem tinha verdadeiramente o Espírito Santo não precisava estudar a Bíblia e poderia jogar fora toda a história da igreja no lixo. Já ouviram falar de um cara chamado Caspar von Schwenkfeld? Um alemão que pregava essas coisas na época de Lutero, pegando a marola do Lutero. Ou talvez você já tenha ouvido falar de um cara chamado Thomas Mintzer, que também pregava essas mesmas coisas. Nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos da Bíblia. Exatamente isso que eles falavam. E alguns deles chegaram até o ponto, minha gente, de questionar a doutrina da Trindade, com base em suas experiências espirituais. Nada novo debaixo do sol. E em contraste com aquele misticismo, Lutero dizia que a mente do Espírito Santo não poderia ser conhecido e discernido senão por meio das Escrituras. O que lembra de alguém muito mais antigo do que Lutero, que certa vez falou, na mesma carta que o pastor Carlinhos leu hoje, um pouco antes, na carta de Efésios, ele disse que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Num tratado escrito em 1525, Lutero disse que a iluminação que o Espírito Santo faz no interior da pessoa só é legítima quando ela está intimamente ligada à iluminação que o Espírito Santo traz no exterior da pessoa por meio de uma interpretação correta das Escrituras. Palavra e Espírito andavam juntos, só que você só consegue discernir se é do Espírito ou não pela palavra. Lutero já dizia isso, Calvino disse isso, Zwinglio disse isso também. E a implicação disso, gente, é que a reforma jamais se propôs rejeitar totalmente os séculos e séculos de tradição cristã que tinham precedido. Não existe erro mais grotesco do que dizer que a reforma jogou no lixo toda a tradição da igreja. E não existe mentira mais absurda do que dizer que ser protestante é não precisar da tradição da igreja. A pessoa que fala essas coisas nunca abriu um livro de história, provavelmente.
É claro que Lutero questionou muitas coisas muito bem estabelecidas na igreja de Roma, por exemplo, os sacramentos. Lutero desmantelou alguns deles. Só que somente pela Escritura, pregado pela Reforma, o sola Escritura da Reforma, nunca foi sinônimo de absolutamente nenhuma tradição. Nunca. Na verdade, Lutero tinha os credos na mais elevada estima, gente. E ele até chegou ao ponto de dizer que os credos são essenciais para a articulação das principais doutrinas cristãs. O que o sola Escritura defendia, pelo contrário, era simplesmente que tudo, absolutamente tudo, inclusive a tradição cristã, deveria ser constantemente avaliada pela palavra de Deus. Simples assim. Nas palavras de Ian Provan, o autor desse livro, o propósito do sola Escritura era proteger e melhorar a habilidade da igreja de discriminar crenças e práticas que eram de fato bíblicas e apostólicas, de crenças e práticas que não eram apostólicas. Simples assim. Uma interpretação bíblica genuinamente protestante, portanto, gente, deve rejeitar qualquer tipo de individualismo ou subjetivismo hermenêutico. E entender que a Bíblia foi às mãos do povo, para que a Bíblia pudesse ser não somente lida pelo povo, mas lida corretamente pelo povo, juntamente com os mestres da igreja e com uma comunidade de santos que se espalha por mais de 2000 anos de história. Lutero não deu a Bíblia para o povo para que cada um fizesse o que quisesse com ela. Lutero queria que a Bíblia fosse lida direito. Eu não tenho o dom de consultar os mortos. Necromancia não é uma das minhas vocações. Graças a Deus. Né? Posso ouvir um aleluia? Agora o pessoal fala, né? Mas eu suspeito o seguinte. Está quente aqui, né, gente? Eu estou parecendo uma tampa de chaleira. Será que não tem como ligar o ar depois? Eu suspeito o seguinte. Foi só falar em necromancia que o clima esquentou, né? Eu suspeito que se Lutero estivesse vivo hoje, ele diria algumas coisas bastante importantes para nós. Eu suspeito que Lutero diria que o individualismo e o subjetivismo hermenêutico dos evangélicos em geral, nos dias de hoje, devem ser abandonados, gente, imediatamente. Para ontem, viu? Para ontem. Joga fora. Ele diria que essas duas abordagens beiram uma espécie de malandragem papal. Porque essas duas abordagens clamam para si um status acima de qualquer questionamento. Ele diria, aliás, eu suspeito, que essas duas abordagens estimulam o obscurantismo. Porque elas mascaram a realidade de que a palavra de Deus é acessível a qualquer crente, independente do seu padrão de espiritualidade. E além disso, eu suspeito que Lutero diria que aprender a ser um bom intérprete da Bíblia não é mera opção secundária somente para alguns. A queda no Jardim do Éden, minha gente, aconteceu por causa de um problema hermenêutico. A primeira coisa que a serpente disse para Eva foi uma pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? E a tentação do próprio Messias Jesus no deserto foi uma batalha hermenêutica, centrada no livro de Deuteronômio, a lei de Deus. Interessante é que o tentador usa Salmo 91 para tentar Jesus, o salmo preferido dos crentes, de deixar a Bíblia aberta na porta de casa.
Como 91. E nesse aniversário de 500 anos da Reforma, eu não sei se Lutero diria que nós precisamos de mais uma reforma. O que eu suspeito de todo modo é que Lutero diria que nós precisamos de mais amor pelas Escrituras. Talvez os demais preletores vão discordar de mim nesse ponto, tudo bem, eu posso estar profundamente enganado mesmo. Mas eu suspeito, minha opinião, é que Lutero não diria que a igreja evangélica brasileira precisa necessariamente de novos reformadores. Eu não acho que ele diria isso. O que eu acho que Lutero diria é que a igreja evangélica brasileira precisa de cristãos que sejam simplesmente fiéis à herança, ao legado que receberam dos antigos reformadores. E que, portanto, se dedicam ao estudo responsável das línguas bíblicas originais, por exemplo, do mundo antigo, da tradição da igreja. Cristãos que não estão muito interessados em ser famosos no Instagram, mas em amar a palavra de Deus. E porque eles amam a palavra de Deus, eles vão sentar o traseiro na cadeira e vão estudar esse negócio, porque esse negócio não caiu do céu no colo do pastor. E eu acho até que Lutero diria que nós somos muito mais privilegiados do que ele. Porque os estudos bíblicos avançaram tanto, de tal maneira nos últimos 500 anos, que se Lutero estivesse vivo hoje, ele mesmo chegaria a conclusões teológicas diferentes em alguns pontos que ele defendeu. Como, por exemplo, a interpretação de Lutero da relação de Paulo com a lei de Moisés. Eu acho que Lutero mudaria de ideia. Não sei. Ademais, eu suspeito que Lutero diria que precisamos de pessoas tão cheias do Espírito Santo que não tenham medo nem vergonha de permitir que os seus pressupostos sejam corrigidos pela palavra de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo é também amar a verdade fervorosamente. E Lutero diria, meus irmãos e minhas irmãs, que da mesma maneira que ele mesmo deu testemunho durante a Dieta de Worms, lá em 1521, Lutero diria que nós hoje precisamos de pessoas com a mente totalmente cativa à palavra de Deus, mesmo diante da oposição daqueles que teimam em manter a palavra de Deus cativa à doutrina de homens. E no final de tudo eu suspeito que Lutero leria as palavras de seu apóstolo preferido, registradas nesse texto que nós lemos no começo dessa sessão, e que eu gostaria de ler mais uma vez com vocês para encerrar. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Os reformadores, gente, correram a corrida que lhes foi proposta. O bastão agora está na nossa mão. Que Deus nos abençoe.